ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem visita a gente hoje é o presidente da Santa Casa do Rio Grande, Renato Silveira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui na TV Farol, participar do teu programa de entrevistas e poder ter a oportunidade de conversar com a comunidade acerca da Santa Casa. Seu Renato, a gente começa o programa falando, eu te pergunto, qual é a dimensão da Santa Casa do Rio Grande aqui para o município? Olha, eu posso dizer assim que a importância da Santa Casa, né, começando lá pelo pronto-socorro, pela emergência, né? O pronto-socorro e a emergência aberto 24 horas. Podemos dizer que é um hospital, uma entidade com 187 anos que nunca fechou suas portas, né? Então, 24 horas por dia faz esse atendimento. E do pronto-socorro, da emergência, a gente passa para as especialidades, né? Diversas especialidades, como cardiologia, traumatologia, neurocirurgia, oncologia, né? Então, a prestação de serviço para a comunidade ela é imensurável, né? Além disso, em algumas especialidades, nós atendemos mais de 20 municípios da região, né? Então, a dimensão da Santa Casa ela tem uma importância fundamental, não só para a cidade, mas para a região como um todo. Aproximadamente quantas pessoas vocês estão atendendo no momento? Nós atendemos em torno de 2.000 pessoas, 2.000 atendimentos por mês, né? Por mês. É um número bem alto, né? E hoje há alguma ala do hospital fechada ou alguma especialidade que esteja faltando? Não, nós não temos assim alguma especialidade que esteja faltando. Nós temos algumas restrições. Um exemplo disso é a maternidade, que hoje nós temos aí em alguns momentos de restrição em função da falta de médicos, né? É importante trazer, né? E aí fazer uma pequena retrospectiva, se tu me permite. Claro, Bruna, fica à vontade. De quando nós chegamos na Santa Casa, né? Na verdade, nós estamos na Santa Casa a partir de fevereiro do ano passado. Portanto, ainda não completamos um ano e meio, né? E a situação que nós encontramos a Santa Casa é uma situação dificílima, crítica, muito próximo do colapso, né? Então, nós chegamos naquele período com uma dívida enorme, remunerações, salários atrasados, pagamento de médicos atrasados, prestadores de serviços, enfim. Estava com risco de fechar a Santa Casa. Com risco de fechar. Naquele momento, nós não tínhamos o que fazer senão buscar algum recurso para custeio. E aqui é muito importante a gente esclarecer o que é custeio, o que é valor para investimento, né? O valor que vem para custeio é para pagar os salários, os prestadores de serviços, enfim. O que vem para investimento é para comprar equipamento, para reestruturar alguma área, né? Então é importante a gente... E nós precisávamos de um valor para custeio. Naquele momento, nós buscamos 16 milhões de reais junto a um fundo que é administrado pelo Ministério Público Federal, que é um fundo, é uma reserva, na verdade, simplificando, que o Porto faz para a aplicação desse recurso nas questões do meio ambiente. Como esse valor foi se acumulando e o Porto foi dando conta das questões ambientais e das aplicações de recursos do próprio Porto, né? Ele não precisou se valer desse fundo, acumulou, e foi feita uma transferência na época de 16 milhões desse fundo para a Santa Casa. Com esse valor nós conseguimos fazer o pagamento em atraso, né? E tivemos ainda um fôlego para ir à frente alguns meses,
com o objetivo de entender um pouco mais nesse período, conhecer a Santa Casa. Eu venho da iniciativa privada, né? Eu não tenho a experiência e o conhecimento na atividade hospitalar, mas sou um especialista em gestão, né? Assim como o Clóvis Klinger, que é o primeiro vice-presidente, um empresário, né? E nós precisávamos conhecer a Santa Casa e começar a fazer o processo de reestruturação. Então, nesse período, nós começamos esse trabalho, entender. Veja que a Santa Casa, o que nós encontramos? Uma empresa que não tinha, uma instituição que não tinha números, né? Nós não tínhamos indicadores, nós não tínhamos números, né? Nós não tínhamos um orçamento e sequer um planejamento. Então, para começar algo novo, vocês precisavam consertar tudo o que tinha ainda, né? Na verdade, a gente precisava entender para poder planejar o caminho, né? Então, isso foi muito importante para nós naquele período. E a partir daí nós começamos a trabalhar. Contratamos um superintendente, que é o César Paim, que está lá conosco, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver a estrutura. O que se identifica e se identificou? Duas questões básicas, né? Nós tínhamos um déficit mensal, né? Um déficit operacional, sem falar o déficit financeiro. Para teres ideia, final de 2021, esse déficit por mês, o déficit operacional, tudo que eu recebo e tudo que eu gasto, R$900 mil por mês de déficit. Mas o déficit financeiro, que são os financiamentos, juros de banco, ultrapassava 2 milhões. Isso significa o quê? Que a cada ano a Santa Casa joga 24 milhões na dívida que final de 2021 já era de 367 milhões. Então, com esse quadro, né, a gente tinha duas perspectivas, né? Nós aumentarmos a receita e diminuirmos a despesa, para que nós pudéssemos, então, melhorar o déficit operacional. Como é que a gente aumenta a receita, né? E aí é importante fazer um outro parêntese, para que possa ficar entendido. Nós somos um hospital que atendemos fundamentalmente SUS. 85% da nossa produção é SUS e 15% somente privados e convênios. Um hospital com atual subfinanciamento do SUS, com tabelas que não são realinhadas, reajustadas há 20 anos, um hospital ele não sobrevive só do SUS. Então, nós precisamos aumentar e precisamos aumentar a nossa produção com convênios e particulares, que hoje tão somente de 15%. Então, esse é o principal fator do nosso planejamento. Então, foi nesse momento que foi definida a cautelar preparatória para a recuperação fiscal. É importante a gente também ir nesse histórico, né, até chegar nessa ação cautelar que nós fizemos. Nós fizemos o planejamento, né, e tudo isso que a gente... Há quanto tempo mais ou menos está sendo feito esse planejamento? Desde o início mesmo, desde fevereiro? Desde o início, desde o primeiro momento que nós chegamos no hospital, né? Nós consolidamos esse planejamento em agosto, setembro do ano passado. Com 8 ações. Entre estas 8 ações, como eu te falei, de aumento de receita, de reestruturar, para aumentar convênios de particulares, enfim, existia uma ação de número 7, né? O item 7 do nosso planejamento tratava de readequação e repactuação das dívidas. E aí entra as dívidas com BRDE, Caixa Econômica Federal, Banrisul, e outros credores, né? E um dos itens
desse nosso planejamento, desse item 7, né, era buscar um instrumento jurídico para a repactuação dessa dívida. Mas nós entendíamos que a gente poderia, sim, iniciar sem esse instrumento jurídico. A dívida, inclusive a dívida fiscal, né, nós temos uma dívida fiscal que hoje ultrapassa 140 milhões, uma dívida trabalhista, né, e nós começamos esse processo. Não tivemos o resultado que nós precisaríamos ter. O que faltou para esse resultado? Vou dar um exemplo. Repactuação com o banco. Né? Repactuamos com a Caixa. O que nós pensávamos nessa questão da repactuação com os bancos? Carência de 24 meses, redução de juros, por se tratar de uma entidade com fim social e tal. Não conseguimos, não tivemos êxito. A Caixa repactuou não no juro que nós gostaríamos, com uma carência somente de 6 meses. O Banrisul, nós não conseguimos levar à frente a negociação. Então, não nos sobrou outra alternativa, senão entrar com uma ação cautelar para nós pararmos, congelarmos essa dívida e, a partir daí, fazermos uma retomada. Né? Então, a ação cautelar teve esse objetivo, né? De nós ganharmos o fôlego necessário para podermos estruturar o hospital para aumentar convênios particulares. E aí é importante, né? Nós precisamos aumentar a participação na nossa produção de convênios e particulares, fazer com que se aproxime de 40%. Nós não estamos reinventando a roda. Isso já foi feito, inclusive pela Santa Casa de Porto Alegre. Santa Casa de Porto Alegre se reergueu, né, e se reestruturou a partir desta equação. Por que 60% SUS e 40% convênios e particulares? Porque isso é o que permite a lei das filantropias, né, que a gente produza 60% da produção SUS. E é importante também salientar, nós não pretendemos e não queremos reduzir a produção do SUS. Nós precisamos aumentar a produção de convênios particulares. Isso é importante deixar claro também, Deixa né? Claro. Então, essa é a equação. E esse é o fôlego que nós precisamos para poder caminhar nesse sentido. Né? É importante, por isso é importante o histórico, né? E as ações que nós estamos fazendo para poder chegar exatamente pelo menos no equilíbrio, né? Que nós não possamos futuramente ter esse desequilíbrio e esse aumento da dívida, que se nós não fizermos nada, em dezembro de 2022 chega a 420 milhões. É um número muito alto, né? Seu Renato, e há quanto tempo dura mais ou menos esse processo de restauração? Tá. Então, assim, nós entramos com uma ação cautelar, que foi deferida pela juíza aqui em Rio Grande, né? Agora nós temos 30 dias para apresentar o nosso plano, né? O plano, porque é importante também que as pessoas saibam, né? A gente fala em recuperação judicial, as pessoas pensam em falência, né? Se nós não fizermos nada, nós vamos para a falência. É justamente para evitar isso. Isso, por isso é um plano de recuperação judicial. O objetivo é fazer a recuperação da entidade da Santa Casa, né? Então nós temos esse período e depois começa o processo, né, de recuperação propriamente dita, né? Nós precisamos, na verdade, gerar caixa para que nós tenhamos exatamente quando eu falo fôlego é exatamente isso, né? É gerar caixa para nós podermos fazer as mudanças, fazer as melhorias necessárias, né? E quando se fala em melhorias, é importante falar de parcerias, né? Não sei se tu queres que eu fale agora das parcerias. A gente segue falando depois do intervalo. Então. Tá bom? Então, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta.
Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. A graça de Deus está em todo mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. A TV Farol apresenta o Informe Região, um telejornal gerado a partir de Rio Grande, com os principais acontecimentos locais e as notícias do Brasil e no mundo que impactam na sua vida. Informe Região, de segunda a sábado, às 13 horas, na TV Farol. Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. Estamos aqui recebendo o presidente da Santa Casa do Rio Grande. Eu falei no último bloco sobre a fiscalização, né? Recuperação de fiscalização. Me corrige, por favor. Na verdade, esta ação é uma ação cautelar preparatória para a recuperação judicial, né? Então, nós entramos com essa ação, que é uma ação preparatória, nada mais é do que uma moratória para tudo, né? E a partir daí a gente apresenta um plano para poder sim, a partir de 60 dias então, nós termos a recuperação judicial a ser deferida pela Justiça aqui em Rio Grande. Agora a gente pode falar das parcerias da Santa Casa, né? Que são muito importantes. Eu acho importante, Bruna, a questão das parcerias, né? E a gente falar um pouquinho, a Santa Casa, na verdade, não é nossa né? Quem está na diretoria, nós somos diretores estatutarios, nós temos o César Paim, que é o superintendente, mas a Santa Casa não é nossa, a Santa Casa é da comunidade, né? E é importante que todos tenham esse olhar, né? E nós precisamos ser muito transparentes nas nossas ações, nas questões, no que nós estamos fazendo, no atual momento da Santa Casa, nas dificuldades, né? Nós precisamos ser muito claros para que a comunidade tenha esse entendimento e possa contribuir de alguma forma. Nós hoje temos um envolvimento muito importante, né, do município, do governo municipal, da Secretaria da Saúde do município, do governo estadual, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Portos RS, né, da Câmara do Legislativo Municipal. Então, essas parcerias são de suma importância. E falando das parcerias, eu posso te trazer o resultado disso, né? Falar do resultado dessas parcerias. Por exemplo, com o governo do Estado. O governo do Estado, esse ano de 2022, no final do ano, vai acontecer um aporte, e aí a gente falou lá atrás, por isso eu falei em valor que é de custeio e valor de investimento. Um aporte para investimento e melhoria do hospital, que está aí há muitos anos sem fazer as melhorias necessárias, sem fazer uma manutenção, sem trazer um equipamento mais novo, atualizado, né? Então, esta parceria vai trazer ao hospital, dentro do projeto e do programa Avançar do Governo do Estado, Avançar na Saúde, 20 milhões de reais.
É um número parceria significativo, né? Muito significativo, importante e necessário. E começou com o tomógrafo, mamógrafo de 2,5 milhões, um recurso de 2,5 milhões para um tomógrafo e um mamógrafo. O nosso tomógrafo é antigo, temos dificuldades, né? E nós precisamos melhorar essa área de diagnóstico, né? E o mamógrafo para fazer os preventivos de câncer, né? E quais as últimas melhorias que têm sido feitas na Santa Casa? Então, além disso, nós temos do tomógrafo e o mamógrafo 15 milhões, onde nós vamos fazer a estrutura para essa área de diagnóstico ali no Hospital de Cardiologia, né? Melhorar o bloco cirúrgico, aumentar duas salas cirúrgicas no bloco, aumentar os leitos de recuperação, que hoje nós temos só 4, vamos passar para 10 ou 12. Dobram os números no caso. Dobram os números e investir na área de oncologia. Muito importante. Muito importante. Nós termos um serviço de oncologia que dê uma melhor tranquilidade para as pessoas em tratamento do câncer, né? Hoje, para teres ideia, nós estamos com a nossa radioterapia parada, né? Deve voltar agora. Recebemos a notícia hoje que está sendo aprovado lá pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, né? Que é a última aprovação que nós precisávamos. E nós vamos voltar, mas nós precisamos de uma estrutura melhor, né? Para teres ideia, hoje a parte de quimioterapia é feita em 9 poltronas, nós vamos ampliar para 26 poltronas, né? E com melhor conforto, para que o próprio acompanhante ou familiar do paciente, se necessário for, possa acompanhar, possa estar ao lado, né? Então são melhorias fundamentais. Nesses 15 milhões, nós vamos fazer melhorias lá no Hospital Geral também, com piso, com equipamento, com escada, com elevador, né? Que são melhorias extremamente necessárias lá para o hospital. E agora, recentemente, no Avançar 4, nós recebemos a notícia de que teremos 2,5 milhões para investimento na nossa maternidade também. Ah, que bacana. Então, essas parcerias são fundamentais. Indo para o governo do estado, aliás, para o governo municipal, né? Essas demandas represadas que existem aqui, por exemplo, as cirurgias das cataratas, né? Onde o munícipe tinha que se deslocar ao município aqui próximo, Pinheiro Machado, para poder fazer essas cirurgias. Então, com a parceria do governo municipal, da Secretaria da Saúde Municipal, nós fizemos um mutirão das cataratas. Contratamos uma clínica, eles trouxeram seus equipamentos, e com isso nós conseguimos trazer a especialidade de oftalmologia para o contrato com o SUS, para o contrato com o governo do estado. E a gente pode trazer os números também, né? Aproximadamente quantos pacientes podem ser atendidos por mês? Nós vamos ter mais de 400 consultas e mais de 80 cirurgias por mês. Que maravilha, né? Na oftalmologia. É muito importante para a nossa cidade. Esse é um exemplo. Outro exemplo, a endoscopia e colonoscopia. Nós temos um represamento de mais de 2.500 exames aqui. Nós, com a parceria da Santa Casa, com a parceria do município, da Secretaria da Saúde, a Santa Casa vai reestruturar o serviço de oncologia, de endoscopia e colonoscopia a partir da primeira quinzena de julho. Então são parcerias importantíssimas. A Câmara Municipal, nós estávamos com equipamento de radioterapia parado, precisávamos fazer um upgrade, custa R$600 mil. A Câmara, o Legislativo Municipal destinou R$600 mil e está aí. Agora nós deveremos, nos próximos dias, estar em pleno funcionamento de novo da nossa radioterapia.
O tomógrafo e o mamógrafo que eu falei já foram comprados, devem chegar em outubro. Então, Então, o que já está em andamento é a clínica que já está em pleno funcionamento, né? O restante ainda está em andamento, é isso? Isso. E tem um prazo, mais ou menos, para isso? Não, a endoscopia, a colonoscopia agora, primeira quinzena de julho, começa e nós começamos a fazer o agendamento desses exames, desse represamento de mais de 2.500 exames que nós temos aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com o equilíbrio, né, e estamos nessa caminhada na busca do equilíbrio, nós também precisamos nos preocupar com assistência, né? E essas parcerias, elas são importantíssimas para que nós possamos melhorar a assistência à saúde do munícipe, né? Então, esses são fundamentais, assim, a gente ir nas duas direções, né? O senhor pode falar agora e destacar, na verdade, os desafios da administração. Como está sendo? Te diria, Bruna, que eu e o Clóvis Klinger, que lá estamos, a gente veio do meio empresarial, né? Nós somos diretores estatutários. É importante dizer que nós não temos remuneração alguma para estarmos lá. O nosso trabalho é filantrópico, né? Nós temos essa como uma missão, né? Eu acho que alguém tinha que estar lá e alguém tinha que fazer algo diferente, né? Porque se nós fizermos sempre da mesma forma, nós não vamos obter resultados diferentes. Sem dúvida. Nós precisamos mudar para que o nosso resultado seja diferente. E esse é o nosso compromisso, né? Nós vamos trabalhar muito, lutar muito. Eu estou todos os dias lá. Inicialmente era para que eu pudesse ficar tarde, hoje eu estou manhã, tarde e noite, né? E eu acho que esse esforço ele é de suma importância. E aí eu trago pessoalmente, né? Eu não sou de Rio Grande, eu sou de Porto Alegre, estou aqui há muitos anos, vim trabalhar num grupo empresarial privado aqui. E eu acho que esse é um momento que eu estou, posso dizer assim, devolvendo um pouco para a cidade tudo aquilo que eu recebi aqui. Do acolhimento, do carinho, das amizades, das parcerias que eu fiz aqui, né? Então, acho que é um momento também de devolver para a cidade, trabalhando em prol da comunidade, né? Eu acho que esse é o que me move nesse momento, né? É difícil, muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho que precisa ter uma dose de coragem, né? Isso Muita nós coragem. temos. Mas o que nos move é a capacidade a possibilidade de transformar, de mudar, de trazer o equilíbrio, de melhorar, de resgatar a confiabilidade da nossa Santa Casa e de nós termos um serviço satisfatório aos munícipes. A gente pode encerrar o programa falando para o público o que eles podem esperar da Santa Casa para os próximos anos. Eu acho que, na sequência disso que eu estava falando há pouco, né, eu entendo que nós precisamos caminhar rumo à excelência, à melhoria do serviço, né? Caminhar no sentido de poder fazer melhor, de poder resgatar a confiança da comunidade na Santa Casa. Eu acho que isso é o que a comunidade pode esperar de nós que estamos lá e da Santa Casa. Esse caminho para esse resgate, para essa transformação e para essa mudança, né? Eu acho que cabe falar aqui, né, um pouquinho. Eu tenho falado muito com as pessoas, eu gosto de estar junto com as pessoas e eu posso perceber assim, a gente percebe o carinho que as pessoas que estão lá trabalhando têm pela Santa Casa, né? Então, juntando esse carinho todo, né, com essa visão
de gestão, com essa busca da melhoria, com essas parcerias e com essas medidas que nós estamos tomando, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter, em alguns anos, uma Santa Casa melhor. E outro aspecto importante, nós não podemos pensar a Santa Casa para a nossa gestão. Nós temos que pensar a Santa Casa para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, o que aconteceu é passado. Nós não vamos trazer aqui o passado, nós temos que olhar para frente. E esse olhar para frente me faz ver e projetar o futuro. 5, 10, 15, 20 anos. Nós precisamos ter uma entidade melhor, nós precisamos ter um acolhimento melhor, nós precisamos aproveitar todo esse carinho que as pessoas têm pela Santa Casa, e transformar tudo isso em melhoria na assistência. Porque é necessário tempo e o tempo está acontecendo, as ajudas, toda essa parceria, ela tem trazido resultados a longo prazo, mas os resultados estão vindo, Estão vindo. Eu ia esquecendo, quando agora tu retomou e falou em parcerias, Nós também temos deputados estaduais e federais, que estão também participando desse processo através das emendas parlamentares, que são de fundamental importância para a Santa Casa. Então, ano passado nós fomos a Brasília, falamos com alguns deputados, e houve está acontecendo esta sensibilidade. E a partir daí, essas emendas que estão vindo, estão chegando, que são de suma importância também nesse processo. Muito obrigada pela disponibilidade, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, saúdo a ti e aos espectadores que nos assistem nesse momento. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.